queria hoje introduzir essa parte, essa mensagem, essa fala, convidando você para um texto que está no Salmo de número 92, e eu não vou expor no Salmo de número 92 todo hoje, apenas os versos 12 a 15. Salmo de número 92, versos de 12 a 15. Amém? Os irmãos já abriram? Diz assim, palavra do Senhor. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como o cedro do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque sabemos que aquele que está plantado na Tua presença, aquele que fincou as raízes no Teu altar, esses por toda a vida serão cheios de vida, serão cheios de vigor, florescerão, mesmo na velhice, serão frutíferos, serão bênção para muitos à sua volta, serão missionários, pregadores, profetas, anunciando a Tua justiça. Obrigado, Senhor, porque Tu és a seiva que nos alimenta e mantém o nosso coração por todos os dias repleto de alegria, vigor, paz na Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu quero intitular a nossa mensagem de hoje de frutíferos até o fim. Amém? Até o fim. Nós vivemos em uma cultura que exalta o novo. A gente gosta daquilo que é recente. Tanto que a gente já está, por exemplo, celular. Então, iPhone 17. Eu tenho o 17. Quando largo o 18, parece que o 17 ele não presta mais. Eu não estou falando nem do 3, do 2, do 1. E aí fica aquela... Tudo que é novo, só presta o que é novo. Então, o que presta na nossa cultura é o último lançamento. É aquilo que é rápido, que é forte, que é jovem. Nessa lógica, envelhecer muitas vezes parece significar perder espaço, perder valor, perder utilidade, ser descartado. Mas na casa de Deus, como a gente vê nesse salmo, a velhice, como diz o texto, não é tratada como descarte. Na perspectiva do reino, os anos, pelo contrário, nos fazem amadurecer e ser ainda mais frutíferos. Os anos de experiência com o Senhor fazem com que a nossa folhagem seja ainda mais cheia mais frondosa, mais cheia de flores. Faz com que a nossa mensagem possa de fato testemunhar pela história a fidelidade do Senhor, depois de anos caminhando ao seu lado. O Salmo 92, como tem sido todo o nosso culto hoje, é um salmo de gratidão. Um salmo que celebra a bondade,
a fidelidade de Deus. Por isso que ele começa dando graças. Olha comigo, verso 1. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É um salmo que celebra tudo que o Senhor tem feito na vida dele, que faz na vida dos crentes. Ele exalta as obras de Deus e a sua constância na história do salmista, na história dos crentes. Ele celebra essa alegria que o Senhor tem dado para ele. Diz: tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa das tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Ele diz: maravilhoso é o nosso Deus, e nós celebramos o seu nome. E enquanto ele celebra e agradece a obra de Deus na sua vida, agora ele fala do seu tempo, agora como pessoa idosa, a sua, como diz a NVT, na sua velhice. Ele diz: os justos na casa do Senhor, eles florescem, diferente dos ímpios, que ele trata adiante, que surgem, mas rapidamente passam. Mas os justos, ao longo do tempo, eles florescem de outra forma, com mais profundidade, firmeza, permanência. E os versos 12 a 15, aqueles que eu quero me deter hoje, funcionam como essa conclusão do Salmo, mostrando a verdadeira prosperidade de uma vida plantada em Deus. Como é a vida de alguém plantado em Deus? Como será os seus dias? A ideia central desse texto é de que o justo, nós crentes no Senhor, plantados na presença de Deus, eles mesmo na sua velhice, em vez de enfraquecer, não, eles florescem com firmeza, frutificam mesmo na velhice. Eles anunciam pela própria história a fidelidade de Deus. E eu quero caminhar nesses versos em 3 pontos. Em primeiro lugar, os justos florescem na presença de Deus. Em segundo lugar, os justos frutificam mesmo na sua velhice. E 3, os justos anunciam a fidelidade do Senhor. Em primeiro lugar, os justos florescem na presença do Senhor. Assim diz o verso 12. Exatamente diz isso. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano. Por quê? Por que que eles crescem assim, tão frondosos, tão altos, tão vivos? Por que que eles têm sua copa tão viva? Porque, diz o verso 13, pois estão plantados na casa do Senhor. Eles florescem nos pátios do nosso Deus. A palmeira, uma árvore comum naquela região desértica, ela sugere essa vitalidade, essa beleza, dignidade e resistência, mesmo a momentos de aridez. O cedro, ele já comunica força, estabilidade, solidez, permanência, uma árvore que dura centenas e centenas de anos. O ponto do salmista é que o justo não é como a erva, que brota rápido, mas logo seca. Pelo contrário, o justo, ele tem uma vida profunda, e quanto mais o tempo passa, mais profundo ele se torna, mais vitalidade ele tem, mais frutífero ele é, porque ele cresce em estabilidade na casa do Senhor.
É a casa do Senhor onde estão fincadas as suas raízes. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho do justo. Ele vai dizer, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É a ideia, mesmo que haja sequidão, a árvore que está plantada na beira do rio, na casa do Senhor, ela nunca deixa de dar frutos. Ela não perde a sua força. Porque o florescer dessa árvore não depende do temperamento, da energia natural, da saúde, nem da juventude. O florescer dessa árvore, ela vem do lugar de onde ela está plantada. Ela vem do próprio Deus. É como Jesus diz em João capítulo 15, que ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está em mim, ele produz muitos frutos. A lógica é a mesma. A seiva que alimenta a nossa alma não vem de nós mesmos, vem da nossa união com Cristo, vem da nossa intimidade com Deus, vem da presença do Senhor. E por isso, ela, mesmo na sua velhice, ela não perde as suas flores. E o que a gente aprende aqui é que a estabilidade espiritual não depende de quanta energia física você tem. Viu, querido irmão, querida irmã? Talvez você já está perdendo a sua vitalidade, a sua energia, é normal. Mas a sua força não está no seu corpo, a sua força está dentro de você. É do Espírito de Deus que habita em nós, que traz vigor, alegria, paz e vida, mesmo nos dias da sua idade. Isso não significa que a força do justo não está na juventude do seu corpo. Perdão, isso significa que a força do justo não está na juventude do seu corpo, mas está em Deus. Por isso, irmãos, você precisa entender que qual é a diferença de ficar idoso, de envelhecer na presença de Deus, porque Ele não seca por dentro. Ainda que o seu corpo se enfraqueça com os dias, mas dentro há uma fonte a jorrar para a vida eterna que transborda. Que na sua idade mais avançada, mais próxima do Senhor, a pessoa idosa vai se tornando, e essa fonte vai movendo no seu interior, para ter sua terna idade cheia de alegria, de paz, de consolo, de força, de vida em Deus. O corpo pode envelhecer, mas a alma brota vida e energia, não seca por dentro. Por isso a igreja precisa aprender a olhar para aqueles que envelheceram, a família precisa aprender a olhar para aqueles que se tornaram idosos. Precisamos aprender a olhar para eles e reconhecer a beleza de uma vida que permaneceu no Senhor. Quantos anos? Quantas tempestades, quantas crises, quantas lutas na família, no trabalho, na saúde, mas você olha para ela depois de décadas e décadas e vê uma vida cheia de
fé, de louvor, de adoração, de cantinho de cântico de fogo, de hino, de louvando no Senhor, ensinando para os netos. Há uma vida fluindo que testemunha a fidelidade de Deus. É vida que vem de dentro. Você quer envelhecer bem, envelheça no Senhor. E a igreja precisa perceber que nem toda força vem da juventude. Não, ou do barulho. Não. A força que vem da história, da constância, da estabilidade, da perseverança. Que a vida do seu avô, da sua avó, do senhor, da senhora, que está plantado na casa do Senhor, representa no nosso meio. Quem está plantado em Deus pode envelhecer, tendo a alma transbordante da seiva do Senhor. Segundo lugar, os frutos, os justos, frutificam mesmo na velhice. Verso 14 diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Na NVT, eu estou lendo nada que eu botei aqui no meu esboço, mas vou ler na Bíblia que eu estou lendo. Pois, mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Esse é o coração do texto para a nossa ocasião como igreja aqui. O salmista, ele não tenta negar a velhice, dizer, não, é como mamãe reclama, é a melhor idade. Mamãe diz, não, melhor idade é uma maneira um pouco romântica de falar da velhice, né? E a Bíblia, ela não tenta ser romântica, ela está dizendo, mesmo na velhice, a velhice tem é o seu momento onde a energia física diminui. O vigor físico agora é menor. Vem uma dorzinha aqui, uma acolá, uma aqui e uma acolá também, né? Mas o salmista, ele encara essa realidade de frente e declara, mas isso não quer dizer que a sua perca, ou a perda de energia física, lhe faz infrutífero. Ele diz, não. Ele diz, na velhice, darão ainda mais frutos. Está dizendo, se o jovem dá frutos, ele diz, olha, quando idoso, eles produzirão mais frutos ainda. Essa pequena palavra, ainda, ela é preciosa, porque ela fala de uma continuidade, dizendo que a velhice, queridos irmãos, especialmente meus queridos irmãos, as pessoas idosas aqui, que nos inspiram tanto, pensa assim, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer para o Senhor, agora está na hora de eu sentar, ouvir, me sossegar. Meu filho, eu digo, não, a Bíblia diz que agora é que está na hora de trabalhar, né? É diferente o trabalho, mas a Bíblia diz, agora é o momento de quem está fincado na casa do Senhor de dar frutos, de dar continuidade a uma história. Depois de muitos anos, de muitas estações, de muitas lutas, de muitas perdas, a vida plantada em Deus continua produzindo para Ele. E Ele acrescenta, serão cheios de vida, continuarão verdejantes e cheios de vida.
Interessante que a maneira que a Bíblia fala é de que mesmo com a velhice perdendo a energia, isso não significa perda de vitalidade interior. Isso é uma beleza, né? Quem tem um contato com o Senhor, uma senhora, um idoso, uma idosa, que é uma mulher de oração, que ora por você, que lhe aconselha, sabe bem o que eu estou dizendo. Tem uma intimidade, uma experiência com Deus, que parece assim, que ela olha para a gente, o Espírito Santo dá logo um raio-x, né? Tem dessa, não tem, Netinho? Quando tu está em pecado, tu nem quer visitar, né, Neto? Porque sabe que lá vem, Deus vai falar. Ele está dizendo que, ainda que o corpo envelhece, a alma, ela não seca, ela continua viva, agora mais madura, mais experiente. A vida interior continua viva, nutrida, verde, renovada, mas de uma maneira que o jovem não conhece, porque não tem a experiência. E aí, alguns podem pensar a idade avançada é o momento de parar. Mas é interessante quando a gente olha o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, que ele tinha enviado Tito para organizar aquela igreja, e ele chega então no capítulo 2, no versos 2 a 5, e ele diz assim, olha, quanto aos idosos, é assim que diz o livro, a carta de Paulo a Tito, os idosos, eles conseguem viver uma demonstração dos frutos que se tornam modelo para a igreja. Paulo diz que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Ele vai dizer ainda, Tito capítulo 2, de 2 a 5, que as mulheres idosas devem ter conduta santa, não ser maldizentes, nem escravizadas a muito vinho. Aí ele vai terminar dizendo, e que elas devem ser, eu gosto demais dessa expressão para as mulheres idosas, elas devem ser mestras do bem, instruindo as mais jovens. Pensa assim, não, o que eu tinha para dar eu já dei. A Bíblia diz, não, agora está na hora de vocês se tornarem mestres. Não é jovem que é mestre. Jovem não tem experiência para ser mestre. Não, tem que comer ainda um feijãozinho. Tem que apanhar um pouco. Jovem, ele tem essa tendência de achar que ele sabe tudo. Por exemplo, Rafinha, meu filho tem 13 anos. Rapaz, se existe alguém que acha que sabe tudo mais do que eu, é Rafinha. Tudo que eu digo, ele, não, pai, bem, vejamos, não é assim. Ele diz que realmente eu sou um idiota. Mas, na verdade, o tempo, a experiência, ainda mais diante da palavra do Senhor e da sua presença, vão nos amadurecendo, para de fato termos condição de ensinarmos uns aos outros, os nossos filhos, os nossos netos, os irmãos da igreja. Não é à toa que a palavra para pastor no Novo Testamento, a palavra para pastor na igreja sabe qual é? Presbítero, está no grego. O que significa presbítero na igreja? Ancião. A ideia é que aqueles que deveriam liderar e ensinar na igreja eram os que já tinham alguns cabelos brancos. Por isso que minha mulher quer passar um grecinho no meu, eu digo, não, deixa aqui. Deixa minhas greys, meus cabelos brancos aqui. Faz parte. Eles contam um pouco que eu também tenho uma história aqui. Ela quer botar botox, eu disse, não apague as linhas que estão escritas, as minhas dores, né? Aqui, estão aqui nessas linhas, deixa ela aqui.
elas testemunham a minha história. Porque com o tempo, é o que Paulo diz, essas senhoras da igreja têm uma missão de se tornarem mestras na igreja, das mais jovens. Assim, também, a gente precisa aprender a olhar os mais velhos, a pessoa idosa na igreja, como Paulo ensina também o seu outro discípulo Timóteo, no capítulo 5, verso 1 e 2, ele vai dizer: não repreendes o homem idoso, antes exorta-o como pai e as mulheres idosas como mãe. Ainda que o contexto aqui é um pouco diferente do de Timóteo, de Tito, o que ele está dizendo? Como é que a gente deve olhar os idosos, ou como os idosos precisam ser vistos na igreja? Como pais e mães. E por isso, os mais velhos da igreja não podem perder essa identidade na comunidade. Aqui, vocês não já se aposentaram, vocês são pais e mães dessa comunidade de fé. Os mais jovens, como eu, também sou jovem, né, Barros? Agora eu, ainda garoto, nós precisamos de pais, mães espirituais, maduros na comunidade. Na presença de Deus, a velhice não é o fim da frutificação. Pelo contrário, é o tempo do fruto maduro na igreja. Isso significa que, senhores e senhoras, não é tempo de se aposentar. Há muitos jovens, e quando eu falo jovem, estou falando como eu. Não estou falando só de garotada de 16, 18, 20. Estou falando talvez os jovens de 35, 40, 45, 50, que precisam da sua maturidade, do seu conselho. Às vezes na crise conjugal, na educação dos filhos, em como lidar com as questões da igreja, com a sua fé, com o seu lar, com o seu trabalho. Aqueles que têm a experiência, que podem te ensinar coisas que a minha falta de experiência não pode te ajudar. Tem coisas que eu não posso te dar, posso te ensinar a Bíblia, mas experiência, quem pode te dar é a vovó Gica. Tem história, tem caminhada, tem experiência. Então, a idade avançada não é o fim da utilidade, não é desatualização, não é perder o valor, e não precisa perder espaço e utilidade. Pelo contrário, é entender que agora o seu espaço é fundamental para a saúde da igreja. Há muitos jovens e moças, maridos e esposas que precisam de pais e mães espirituais, avós e avós espirituais nessa igreja. Há fruto maduro aqui, e a igreja precisa comer deles. Não se aposente na sua comunidade de fé. Em último lugar, os justos anunciam a fidelidade do Senhor. Como diz o texto no verso 14, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aqui o salmista, ele anuncia na sua idade avançada que ele está firme por causa da justiça de Deus. Ele se permanece forte porque ele está fincado na fundação, numa rocha que é o próprio Deus. Ele frutifica porque ele conhece o Senhor. Ele floresce, ele frutifica para anunciar
o evangelho do Senhor. A vida piedosa, por exemplo, de um idoso, de uma pessoa idosa, ela não termina nela mesma, porque ela se tornou uma mulher de oração, uma mulher que conhece a palavra, uma bênção. Não, abra a boca e o coração e conte para a nova geração da bondade e da fidelidade do Senhor. Suas flores e frutos, elas se transformam em testemunho, mensagem e pregação para as gerações. E o que ela anuncia? Que o Senhor é reto, que Deus é fiel, que Ele é digno de confiança. Com o que Ele diz e com a sua história, dizendo: veja, eu cheguei até aqui, cheio de vida no Senhor. E é por isso que o texto muda a imagem de rocha, de palmeira, agora para rocha, falando dessa ideia de permanência, de estabilidade, que só é possível quando estamos fincados no Senhor. Assim como Tito diz que as mulheres precisam ensinar, as idosas precisam ensinar as jovens. É interessante que ela diz no texto que precisa ensinar as jovens a serem boas esposas e boas donas de casa. Porque a gente fica entendendo que ensinar é muito teórico. Eu tenho que passar doutrina, eu tenho que explicar o catecismo. Mas a maneira bíblica de entender o ensino está muito ligado à vida. Ao dia a dia, a casa, a família, a escola. Isso tem a ver com a experiência. Eles testemunham pelo que dizem, mas também pelo que vivem, mas também pelo que aconselham, mas também pelo que suportam, mas também pela maneira que servem, também pela maneira que ensinam. É só olhar para o seu avô, para a sua avó, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo, né? Às vezes o silêncio de uma avó fala mais do que suas palavras, né? E ensina mais do que suas palavras. Uma vida sustentada por Deus se transforma em mensagem para a próxima geração. Assim, está na hora de ser missionário, não está na hora de se aposentar. Está na hora de pregar, não está na hora de guardar a Bíblia e calar a boca. Não. A pessoa idosa, piedosa, ela entende que ela ainda tem muito o que fazer. Então ela tem um campo missionário que começa com seus netos, passa pelos seus filhos, mas também pelos filhos e netos da vizinha, do vizinho, mas também por muitos outros vizinhos, sejam eles idosos, pelo qual você pode se conectar e pregar o evangelho, como muitos netinhos do condomínio que você pode pregar do evangelho, netos que não são seus, mas que pela doçura da sua idade vão se tornando seus. Porque idoso, ele não é apenas memória para a igreja, são missionários da igreja. O crente que caminhou muitos anos com Deus se torna esse sermão vivo que testifica a Cristo para as próximas gerações. Depois de passear pelo texto, eu quero fazer com vocês agora aplicações pastorais para a nossa igreja. Para a nossa vida prática, para essa estação que começa e para a nossa caminhada de fé. Primeiro eu quero falar aos nossos irmãos idosos e idosas. Nós temos aqui idosos e idosas? Tem quem? Alguém aqui se considera idoso, idosa? Não? Glória a Deus, falaram com alegria, amém, glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês,
olhando para as Escrituras, o valor de vocês não diminuiu com o passar dos tempos. Não se veja assim. Com os anos você agora é menos importante de jeito nenhum. Não é o que a Bíblia diz, não é o que o Senhor Jesus vê em você. Vocês continuam plantados na casa do Senhor. O corpo pode já não responder como antes. Eu sei, você sabe muito mais do que eu. Mas a beleza espiritual de uma vida com Deus, ela continua real. E isso se vê muitas vezes na serenidade, na constância, na fé doce da experiência, que faz um neto confiar em si mesmo depois de uma palavra de fé da avó. Você vai conseguir, meu filho, eu vou estar orando por você. Aquela fé doce que traz em nós uma visão que nem nós mesmos temos. Amadurecida, uma fé amadurecida, que vem de uma atitude que talvez até pela falta de energia, pela diminuição de energia, mas também pela experiência, vem de uma fala mansa, tranquila, desse permanecimento no Senhor. E por isso eu quero convidar, olhando para o Salmo 92, a vocês olharem, não para aquilo que a idade tirou, porque normalmente a gente tem essa tendência de fazer, de olhar e falar assim, eu mesmo, nos meus 46 anos, eu já olho para trás e digo assim, eu já fui bom de bola. Está rindo de quê, Chico? Mas agora não dá mais para mim. Tirou. Eu jogo agora um esporte bem... Eu chego de renegade para jogar beach tênis. Eu jogo beach tênis porque não dá mais para eu jogar futebol. Entende, Chico? A idade já não está me dando. Imagina quando eu tiver daqui mais uns 20, né? Mas a gente não tem que olhar para a gente, é o que o Salmo está nos convidando a fazer, a não olhar para aquilo que a idade tirou, mas olhem para aquilo que a graça de Deus amadureceu, preservou, aquilo que Deus plantou no coração de vocês e sustentou até hoje, e que pode fazer de vocês uma árvore com a copa florida, frondosa, que sirva de sombra para os passarinhos fazerem os seus ninhos. A Bíblia mostra que o vigor do povo de Deus na velhice não depende das forças físicas, mas da sustentação que vem da graça do próprio Senhor. Por isso eu te chamo a ver até outros textos, como Isaías capítulo 46, verso 4, que diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até as cães eu vos carregarei. No tempo idoso, no tempo da nosso tempo da velhice, o Senhor diz: eu carregarei vocês. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, de dia em dia. O corpo envelhece sim. Eu não preciso dizer isso para o senhor ou para a senhora, mas a alma pode continuar renovada, verdejante, viva e forte na presença do Senhor. Em Deus, a velhice pode trazer desgaste exterior, mas não precisa significar secura na alma. E eu ainda digo mais, vocês ainda estão em tempo de frutificar. Não é na mesma velocidade ou no ritmo dos jovens ou do passado.
Talvez não com a mesma força física, talvez não com a mesma agenda, mas ainda há fruto. Mas agora, um fruto maduro, certeiro, profundo, indispensável. De quem aprendeu a andar em Deus em oração constante, de quem tem uma palavra sábia para a agonia e a impaciência dos jovens, quem tem um conselho prudente, uma vida que acolhe, um colo quentinho para desfazer a ansiedade da alma do que sofre, e pode encorajar, consolar e discipular, ainda tem muito fruto para dar. Por isso que Jó capítulo 12 diz assim: está com os idosos da sabedoria. Provérbios 16:31 diz: coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Assim, envelhecer de maneira piedosa não é vergonha, é honra, é status, não é descarte, é dignidade, não é inutilidade, é maturidade visível. Não acredite nessa mentira que agora é só o que me resta é assistir. Em Deus ainda há muito propósito para a sua vida. Ainda há chamado, ainda há missão, ainda há fruto para dar. E eu ainda digo mais, você ainda tem voz, e a sua voz agora está num novo nível. Vocês ainda têm história, vocês ainda têm mensagem, talvez muito mais profunda do que já tiveram anos atrás. Vocês ainda são missionários. Para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para os vizinhos, para outros idosos, porque você consegue entender o coração dele como eu não consigo entender. Você consegue falar com ele de uma maneira que eu não sei. Só você sabe. Para os jovens da igreja, ou para os fora da igreja, da sua rua, do seu condomínio, da sua família. Por isso, eu chamo a sua memória. Quantas conversões aqui não começaram com uma senhora de oração? Quantas histórias dessa eu não já ouvi? Com os conselhos de uma avó. O testemunho simples de uma mulher experiente. Quantos aqui que não foram alcançados por um grande pregador, mas por uma senhora que te amou? Quantos jovens precisam disso ainda hoje? Não está na hora de se aposentar. Quantos jovens precisam disso na sua família, mas eu vou além, nessa igreja. Quantos jovens não têm uma avó crente como você, mas que podem encontrar essa vitalidade espiritual nos seus ombros, no seu colo, ou mesmo no seu condomínio,
Quantos jovens não podem ser alcançados na fé pelo passeio com o cachorro, na hora do xixizinho do cachorro, na conversa com a vovó do meu amigo. Quantos rapazes não precisam de homens mais velhos para ter coragem para enfrentar a vida e lutar com os dilemas, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a fé. Não pense que a missão acabou. Ela mudou de forma. Talvez agora a agenda menos corrida, mas é mais profunda. Tem menos palco, mais mesa. Tem menos agenda, tem mais escuta. Tem menos pressa, mas tem mais autoridade. E ainda há uma vantagem bonita nessa fase. Que você já se libertou da opinião dos outros. Eu já não estou mais nem aí. Eu digo o que eu acho mesmo. Se gostar, gostar. Não é assim, né? Se gostar, gostar. Se não gostar, o problema é seu. Enquanto que o jovem fica, será se eu falar de Jesus, essa pessoa vai ficar, eu não estou nem aí, é vovô, eu falo e eu tenho o direito da idade agora de dizer o que eu quiser. Com mais franqueza, com mais ternura, com mais coragem. A missão para vocês. E nessas aplicações eu quero falar também para as famílias, para os jovens e para a igreja. Porque a família e a igreja, os mais jovens, precisam aprender a enxergar o florescimento dos mais velhos. Precisa aprender a comer desses frutos maduros. A comunidade madura, ela não valoriza só novidade, velocidade, força. Ela aprende a honrar profundidade, tradição, permanência, estabilidade. Os idosos não podem ser as árvores esquecidas do jardim. Antes, são árvores que testemunham a história do jardim, repletas de frutos, para ainda serem comidos. Não basta só homenagear os idosos com palavras bonitas, é preciso ouvi-los. Eles não estão aqui porque a gente vai fazer uma caridade de valorizar os idosos, não é isso. E é entender que essa estação está aqui na igreja justamente para dizer aqui, nós não queremos só te deixar mais feliz, vamos cuidar dos esquecidos. Não, é para dizer, não, a gente precisa de vocês, para o nosso bem. E a igreja então precisa aprender a buscá-los, a ouvi-los, a aprender com eles, a receber deles. Aquilo que só o tempo pode dar, que amadureceu. Aquilo que só dá para aprender com o curso da vida, que livro, seminário não pode dar. Uma experiência que nasce de quem já experimentou perdas, crises, mudanças, dores e décadas de fidelidade com Deus. Tem um exemplo interessante disso em 1 Reis capítulo 12, quando Roboão, quem conhece essa história? Assume o reino. E aí o que Roboão fez? Rejeitou o conselho dos anciãos. E o que ele fez? Buscou ouvir o conselho dos jovens. O resultado? Desastre. Desastre. Depois lá, 1 Reis capítulo 12. Divisão. O reino de Israel se divide e nunca mais se unifica de novo, porque Roboão rejeitou o conselho dos anciãos.
Por isso eu digo para vocês que quando eu assumi agora a liderança da igreja, acho que foi outubro do ano passado, tem a eleição aqui na nossa forma de governo do presidente, e o presidente tem o direito de escolher o seu vice-presidente. E eu tomei uma decisão, eu escolhi o pastor Henrique. E qual é o critério que eu usei para escolher o pastor Henrique? Porque ele é um dos mais antigos, o decano. Estava aqui lá no começo com o pastor Afonso. Tem história, tem tempo. E tem idade para me esculhambar quando precisar. E eu sei, conhecendo o pastor Henrique, que ele não vai se furtar a fazer. Por isso a gente tem que parar, a igreja, de pensar nos idosos só como um grupo para ser cuidado, mas entender que é um grupo para nos servir. Força, testemunho e missão para nossa saúde e equilíbrio espiritual. Vou dar um exemplo. Jovens em crise no casamento. Por que vocês não procuram os idosos que já passaram por crise no casamento? Jovens, casais aí nos seus 40, 45, pensando em divorciar, por que você não procura um idoso que já divorciou? Diz assim: irmã, me conte um pouco aqui sua história. Veja o que ele vai te dizer. Ah, não, eu procuro das minhas colegas, dos meus colegas. Teus colegas não sabem de nada. Procure um senhor, uma senhora, para te contar a história de verdade. Mas também é preciso entender que eles são um campo missionário, e eu vou caminhar para concluir aqui. Porque socialmente os idosos muitas vezes passam por isso, eles vão sendo descartados, esquecidos. Vão ficando em casa. Não saem mais nem para o lanche, nem para o restaurante, também estão sem energia. Os netos vão parando de ir, os filhos vão parando de visitar. Mas a gente quer criar aqui na igreja uma cultura de que os idosos não ficam para trás. Será que a gente consegue fazer isso, irmãos? Que a gente consiga, cada célula, talvez adotar um, para ligar, para visitar, mesmo que às vezes tenha história estranha. Me lembro que na pandemia, a gente se preocupou com as pessoas idosas e a gente dividiu entre os jovens. Cada jovem procura ver como é que estão idosos, vamos acompanhar. Aí teve um jovem aqui, que naquela época devia ter uns 12, 13, 14 anos, ligou para uma idosa. Como é que ela disse? Como é que ela disse? Alô, senhora tal, a senhora está sozinha em casa? Tem alguém aí? Aí a senhora disse: o que é? O que você quer? Não, eu quero saber se a senhora está só em casa. Aí ela disse: eu estou. Que hora sua filha vai chegar? Aí a senhora liga: ei, pastor, tem um rapaz querendo me assediar aqui. Mas assim a gente vai aprendendo. A gente não vai mais ligar falando loucura assim não, mas a gente vai tomar um café, vai escutar uma história. Porque o Salmo 92 nos ensina que na casa de Deus o tempo não precisa significar esterilidade. Pelo contrário, quando uma vida está plantada em Deus, os anos podem amadurecer o seu fruto. O justo floresce, o justo frutifica, o justo anuncia. Por isso, eu quero convocar os idosos a serem ainda frondosos, frutíferos e missionários para a glória de Deus. Amém?